Eis a questão: melhorar a pontaria ou não tomar gols? O que é, neste momento, digamos assim, o calo do rubro-negro? Os dois. É difícil decidir qual que é. Mas assim, o problema do Atlético hoje, maior de todos, na minha visão, é o estado anímico. Acho que o Atlético mentalmente tá destruído. O Atlético hoje, e eu já falei isso aqui, time que chega nessa reta final e entra na zona de rebaixamento, historicamente não sai. E esse é o problema do Atlético hoje. O Atlético é o último colocado do retorno. O Atlético tem 6 pontos no retorno. 1 vitória e 3 empates. É muito pouco. E passa, Dalk, por, como a gente falou, você falou, os dois problemas. No ataque, os atacantes vivendo uma seca absurda. Seca gigantesca. Absurda, certo? E a defesa mal. Mastriani, 9 jogos sem marcar, Diório, 8 jogos e Pablo, 22 jogos. É claro que o Pablo teve contusões. Teve beleza, damos um desconto. Só que, por outro lado, aquele golzinho nos acréscimos... Os gols nos acréscimos, eles impactam bastante pro Atlético, num geral, o que aconteceu, o que teve toda a situação de virada de chave do Atlético naquele momento lá atrás do Cuca, né? Quando isso virou uma assombração de verdade. E um detalhe, o Cuca deixou o Atlético na 6ª posição no Brasileirão. Deixou o Atlético na 6ª posição depois de 3 empates. 3 empates levando gols no último minuto. Pois é. Né? O empate contra o Flamengo, o empate contra o Botafogo, o empate contra o Corinthians. Os 3. E ali o Cuca largou o barco. Abandonou, falou não dá, tá errado, não quero mais e tchau. E não havia, assim, eu acho, um motivo muito forte pro Cuca deixar o trabalho, que não era de todo ruim, né? Eu não entendia, assim, foi um negócio meio mal explicado. Né? Assim, não tava bom pra ele a situação de vestiário já, né? Situação dele de vestiário já era ruim. Você acha exagero dizer que se o Atlético escapar do rebaixamento, você acha exagero dizer que o Cuca salvou o Atlético pelo aproveitamento que ele teve? Eu acho. O Cuca colocou o Atlético nessa situação? Que assim... Talvez os pontos conquistados com Atlético ele meio... sejam porque que vão acabar salvando, né? O Atlético. Foram 19 com ele? Cara, 19 pontos com ele e, se eu não me engano, 12 com os outros. Juca e Martim Varini. O Varini só venceu um jogo pelo Brasileiro. Contra o Cuiabá fora, se eu não me engano. Ou será que era o Juca ainda? Agora nem sei se o Varini venceu o jogo. O Varini teve vitória. Agora, enfim. Mas, em casa, a última vitória do Atlético no Brasileiro foi com o Cuca. 13 de junho. 13 de junho, né? E a última vitória, veja aí, Tete, quem era o técnico? Atlético o Varini, Cuiabá. 19 jogos, 9 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. Tem que ver o Cuiabá. O jogo contra o Cuiabá foi a última vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Atlético, que o Atlético vence por 2-1 lá na Arena Pantanal. Só que, então, é difícil falar quem que vai ser o salvador se salvar. 28 de julho, tá? O técnico já era Martim Varini. Então, 28 de julho é a última vitória do Atlético. Acho que ele jogou com o Ipiranga, daí jogou com o Cuiabá na sequência, né? Isso. Era 2 meses e meio. Depois pegou... Sem o Atlético vencer um jogo no Brasileiro. É muita coisa, né? Um time que... um time que entrou pra brigar. Falou-se em título, achei exagero no começo do ano lá, né? Mas, assim, a gente esperava, no mínimo, que o Atlético fosse brigar ali na faixa do G6, né? Que dá uma vaguinha na Libertadores, né? Pelo elenco, pela projeção de temporada, o time foi campeão estadual, né? Tava fazendo um bom começo lá de Sul-Americana, ganhando todos os jogos, né? Já ia entrar na 3ª fase da Copa do Brasil, entrou, reverteu contra o Ipiranga, né? Então, assim, o mínimo que a gente esperava é que o Atlético chegasse agora, nessa reta final, olhando para o G6 da tabela, né? Tá ali, correndo atrás de uma vaguinha, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem, esperando aumentar para G7, G8, quem sabe, né? Inclusive, esse planejamento chegou a mudar até mesmo na cabeça dos jogadores.
Porque lá atrás a gente já bateu nessa tecla 200 milhões de vezes que foi prometido título brasileiro. Não que foi prometido, mas disseram que não faltaria investimento para o título brasileiro, que o grande foco e objetivo do Atlético nesse ano era conquistar o Campeonato Brasileiro. E chegou um momento que eu lembro do Coelho falando numa entrevista coletiva que a missão ali era G6, vaga na Libertadores. Exatamente. E hoje a única missão do Atlético é não cair. Porque não tem mais como o Atlético para Libertadores. Todo respeito. Ah, vencer todas. Você vê um cenário que o Atlético vence boa parte das partidas agora, daqui para frente? É assim, eu não vejo. A qualidade do futebol que o Atlético está jogando nesse momento no Campeonato Brasileiro é que não recomenda a gente imaginar isso, né? E o mental. Então, se tivesse jogando um futebol que você olhasse e falasse assim, não, o Atlético está jogando bem. Vencer é uma questão de, né, alguns ajustes. O Corinthians. O Corinthians joga bem. Sim. Mas ele não tá vencendo. O Corinthians contra o Inter era pra ter amassado o Internacional, era pra ter feito 3, 4 gols, levou um golzinho no final, 2-2. O próprio Atlético do Varini. O Atlético do Varini também. Em diversas situações, que jogou contra o Fortaleza. Você via uma esperança, uma mais luz volume. Pô, aquele jogo contra o Fortaleza, cara. O Atlético tem expectativa de gols de 4, 3,96. O Atlético empata aquele jogo, mas massacra o Fortaleza. Exatamente.